Talvez você tenha uma namorada, uma esposa que talvez não goste tanto de investimento como você. Talvez você tenha um esposo ou um namorado que goste muito de investimento. Em geral, homens investem muito mais do que mulheres. Na realidade, existe 3 homens para cada mulher que investe na bolsa de valores. Mas, em média, são elas que têm a melhor rentabilidade e correm o menor risco, e é isso que eu vou falar para você nesse vídeo, como que você, seja homem ou mulher, conseguiria melhorar os seus investimentos no longo prazo. Então, se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos e nesse canal eu falo como você monta uma carteira de aposentadoria global investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Então, se você gosta desse conteúdo, já pode dar um like no vídeo e me segue no Instagram, é otavio.paranhos. Todos os dias eu respondo várias perguntas por lá. Então, o que me chamou a atenção inicialmente era este press release aqui da Fidelity, que é uma das maiores empresas de gestão nos Estados Unidos, é uma corretora gigantesca, que eles fizeram uma análise em 2017 com os seus próprios clientes, certo? E eles verificaram que mulheres, no geral, conseguem uma rentabilidade de 0,4% ao ano a mais do que homens, e elas também, como eles tinham ali os dados dos salários que as pessoas depositavam, eles conseguiram verificar que mulheres em geral economizavam mais. Então, por exemplo, mulheres economizavam 9% do salário e homens economizavam 8,6% do salário, tendo também uma rentabilidade menor. Então, ao longo de um período de acumulação em vida, mulheres tendem a acumular muito mais dinheiro. Então, por exemplo, se a pessoa começasse a investir desde que ela tem 22 anos, ela teria praticamente aqui 15% a mais de patrimônio, uma mulher em relação a um homem, somente com essas duas diferenças. A diferença de rentabilidade e a diferença de poupança que a pessoa faz, o que é bem interessante. Basicamente, os argumentos para isso são que mulheres tendem a ser menos excessivamente confiantes, ou seja, não acreditam tanto nas suas próprias projeções e elas negociam menos. Basicamente, estes dois fatores. Isso daqui não é exclusivo da Fidelity, tá? Houve também um estudo feito pela Universidade de Warwick, na Inglaterra, que verificou também que mulheres têm uma rentabilidade de 1,8% ao ano superior a homens. Também pela própria Barclays, aqui eles fizeram um compilado de vários estudos, e um deles foi um estudo que foi o maior estudo feito, de 91 a 1997. Este estudo de 91 a 97, ele verificou que homens, em geral, negociam 45% a mais do que mulheres, giram a carteira bem mais, certo? Então, em média, homens tinham aqui um turnover rate, ou seja, um giro da carteira total por ano, aproximadamente de 70% ao ano, 76% na média, certo? Homens costumam gastar mais tempo e dinheiro em análise de ativos individuais, eles confiam menos nas recomendações das corretoras, eles fazem mais transações e eles acreditam que os seus próprios retornos serão mais previsíveis do que o que de fato os retornos são, porque os retornos são muito imprevisíveis. Homens tendem a acreditar que eles sabem o que vai acontecer. Além disso, mulheres, no caso, elas giram a carteira, pelo menos neste caso, giraram a carteira 53% da carteira toda ao ano, tá? Homens giraram aproximadamente 77% da carteira inteira ao ano, que é uma diferença bem grande aqui, né, de praticamente 20 pontos percentuais da carteira. E também eles analisaram a questão de quais ativos eram investidos pelos homens. Em geral, homens investiam mais em high beta small caps, né, ou seja, em empresas bem mais voláteis e menores em geral, certo? Empresas small caps. Mulheres tendem a investir em empresas menos arriscadas do que homens na média, certo? E para isso é importante dizer que depois de contabilizar esta diferença dos ativos propriamente ditos, ou seja, pela volatilidade e pelo tamanho das empresas, mulheres tiveram um retorno líquido, já descontando as taxas de administração, melhor do que homens. Além disso, também é importante salientar que este estudo, que foi o mais completo, verificou também que pessoas jovens e pessoas solteiras costumam ter bem mais excesso de confiança, costumam girar mais a carteira e, consequentemente, também reduzir a sua expectativa de retorno. Então, se você é um homem solteiro, jovem e que provavelmente tem mais dinheiro, você tende a ter um comportamento extremamente arriscado comparado com qualquer outra categoria de pessoa no mercado. Então, uma mulher mais velha,
casada que tenha menos dinheiro disponível tende a ser o perfil mais conservador possível e que, por incrível que pareça, não tende a ter uma performance pior por essa condição. Então aqui, fazendo um compilado de tudo isso, a gente observa que homens negociam de 30% a 70% a mais do que as mulheres, certo? Ser homem solteiro, jovem e rico, ou seja, que tem mais dinheiro, aumenta o giro da carteira e o excesso de confiança, né? Mulheres são menos confiantes do que homens na média. Em geral, elas têm mais receio sobre as suas próprias projeções e acabam investindo de uma maneira mais segura e acabam investindo de uma maneira com muito menos giro de carteira. Elas investem menos vezes, o que diminui o custo de transação. Você poderia me dizer, não, mas hoje existem corretoras que têm corretagem zero, portanto não haveria custo. Sempre que você investe no mercado, você acaba pagando de uma forma ou de outra o spread de negociação, que é a diferença dos valores ofertados para compra e para venda, certo? Então, ativos menos líquidos normalmente tendem a ter um spread de negociação maior. O que significa isso? Então, se tem, por exemplo, um fundo imobiliário que costuma ser menos líquido, a pessoa que quer comprar, ela aceita pagar só R$ 99 e a pessoa que quer vender aceita no mínimo R$100. Você vê que tem um spread, uma diferença aí de R$1. Isto é o spread de negociação. Se você quer efetuar o negócio, você tem que aceitar pagar mais ou você tem que aceitar vender por menos, certo? E este custo é um custo que incide sobre qualquer transação. É óbvio que ativos mais líquidos, como ETFs negociados nos Estados Unidos, especialmente os grandes, tendem a ter muito menos custos de transação. Mas isso não elimina o fato que girar a carteira é ruim, porque isto aumenta o seu giro, certo? E também mulheres acabam rentabilizando as carteiras mais ou menos 1% a mais do que os homens por ano. O que a gente pode tirar disso então, né? Que excesso de negociação é ruim, então evite negociar. Eu sempre falo que, no meu ponto de vista, basta você fazer um aporte por mês e comprar um ativo naquele ativo que está no menor percentual na sua carteira em relação ao que você definiu. Então, se você definiu que você queria ter 10% e tem lá um ETF por 8%, você aloca nele, só nele, não tem problema, você não precisa ficar alocando em 10 fundos diferentes ao mesmo tempo, certo? Além disso, não há evidências de que homens que negociam mais ganham do índice. Na realidade, tanto homens quanto mulheres investindo de maneira individual, eles perderam pro Russell 1000, que é o índice americano que foi utilizado naquele estudo. Mas homens perderam ainda mais, certo? E principalmente porque eles negociaram mais. Muitas vezes você pode pensar, não, se o homem negocia mais, se a pessoa negocia mais, é porque ela tem alguma informação adicional, algo que faça ela acreditar que aquela negociação adicional pode gerar valor. E isto não é observado na realidade, certo? Então, o fato de negociar mais não implica que você tem maior chance de ganhar da média do mercado. Além disso, homens não possuem melhor capacidade de selecionar ações do que mulheres. Você viu no estudo claramente que homens investiram em ações mais arriscadas e isto não aumentou a expectativa de retorno deles, tá? E em geral, conforme eu já falei, homens negociam mais porque são confiantes demais, acreditam muito nas próprias projeções e assumem muito risco. E aqui eu estou falando entre homens e mulheres, mas isso aqui é aplicável para qualquer pessoa, tá? Pode haver uma mulher perfeitamente que seja confiante demais e que vai ter uma pior rentabilidade no longo prazo por conta disso, tá? Então isso aqui se aplica a qualquer pessoa. Tente negociar menos, tente ser menos confiante naquilo que você investe, certo? E seja mais cauteloso e bem mais paciente. Se você, sendo jovem, sendo mais velho, sendo homem e mulher, com mais dinheiro ou com menos dinheiro, se você aplicar isso daqui, você tende a ter uma performance bem melhor no longo prazo. E também uma questão importante é que, em geral, pessoas casadas, certo? Pessoas que têm algum relacionamento tendem, talvez, por conversar mais com seu parceiro sobre questões financeiras e ser influenciado de alguma forma, tendem a ser menos afoitos e a ser menos parecido com homens solteiros jovens, né? Portanto, homens que são casados tendem a se aproximar do comportamento de mulheres, ou seja, ter uma paciência maior para investir e uma rentabilidade maior. Isto foi constatado também no estudo. Se a sua mulher investe ou o seu marido investe, chama ele para ver esse vídeo, porque isso aqui é muito interessante. É muito importante
importante que nós chamemos mais mulheres para o mercado, porque hoje só 25% das mulheres investe no mercado. É interessante que quando eu mostro que, por exemplo, os dados da Bolsa Brasileira, hoje você observa que somente 25% das mulheres brasileiras possuem contas ativas no seu CPF na Bolsa em ações, tá? Ou fundos imobiliários, enfim. E somente 21% do capital está na mão de mulheres. Então, do Brasil inteiro, que tem 210 milhões de habitantes, só 780 mil são mulheres, tá? Isso é extremamente pouco, é quase nada, tá? Então, se você conhece mulheres que investem, mostre esse vídeo para ela. É essencial que mulheres entrem no mercado. Então, se você gostou deste conteúdo, mostra para o seu parceiro, para a sua parceira. É essencial que tanto homens quanto mulheres entrem mais no mercado, certo? Então, se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!